Olá pessoal, aqui é a professora de matemática Maria de Jesus. Vamos iniciar mais uma aula, a aula número 4 para os 8º anos. A nossa aula de hoje será sobre polinômios com uma variável. Depois vamos aprender a tirar o grau de um polinômio com uma variável. Vamos lá. Polinômio é uma expressão algébrica de 2 ou mais termos. Exemplos de polinômio. Exemplo 1, 7x menos 1. Exemplo 2, 8x² menos 4x mais 5. Exemplo 3, x² mais x² menos 5x mais 4. E o exemplo 4, 4x² menos 2x³ mais 8x² menos x mais 7. Convém destacar que os expoentes da variável devem ser números naturais. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Os polinômios de 2 termos são chamados de binômio, que é o caso do exemplo 1. O exemplo 1 é o 7x menos 1. O exemplo 1 é um polinômio formado por 2 monômios, o monômio 7x e o monômio menos 1. Então, ele é formado por 2 termos. 2 termos, aí a gente disse que ele é um binômio. Os polinômios de 3 termos são chamados de trinômios, que é o caso do exemplo 2. 8x² é um monômio, menos 4x é outro monômio e o mais 5 é outro monômio. Temos 3 termos. 3 termos, então a gente diz que é um trinômio. Podemos comparar isso com vitórias de time de futebol, né? Quando o time vence 2 vezes, ele é bicampeão. Quando tem 2 termos, é um binômio. Quando o time vence 3 vezes, dizemos que ele é tricampeão. Então, quando um polinômio vem com 3 termos, ele é um trinômio. Os polinômios com mais de 3 termos não têm nomes especiais, que é o caso do exemplo 3 e o exemplo 4, citado lá em cima. Ok, gente? Bem facilzinho isso aí, né? Vamos para o grau de um polinômio a uma variável. O grau de um polinômio é indicado pelo maior expoente da variável. É bem fácil de se tirar também. O exemplo A, nós temos o polinômio 7x² menos 3x² mais 1. Temos aqui um trinômio. Ele tem 3 termos, então ele é um trinômio. Nós vamos ver a parte literal desse trinômio. Nós temos o 7, que a parte literal é x², e temos o menos 3, que a parte literal é x². E temos o 1, que não tem parte literal. Então, qual é o expoente maior? O 4 ou o 2? No caso aqui, o 4, né? Então, se o 4 é o maior expoente, esse polinômio é do 4º grau. Na letra B, nós temos x² menos 2x² mais 4. O maior expoente, se a gente for observar, nós temos o 3, x3 e temos x5. O maior expoente é o 5, do menos 2. Então, esse polinômio é do 5º grau, porque o maior expoente é o 5. Ele não veio na ordem. Primeiro veio o menor, que é o 3, depois veio o 5, que é o maior, mas aí a gente tira o maior número do expoente da parte literal, gente. Em geral, os polinômios são ordenados segundo as potências decrescentes da variável. Então, ele vai começar do número maior
até o número menor do expoente, olhando para o expoente do polinômio. No primeiro exemplo, nós temos 5x ao cubo mais 4x x à quarta mais 6x menos 7x ao quadrado mais 2. Esse exemplo de polinômio, ele não está ordenado, ele não está do expoente maior para o menor, ele está desordenado. Vamos colocar ele no exemplo abaixo, em ordem do maior expoente da parte literal para o menor expoente da parte literal. Então, vem para frente o x à quarta. Perceberam aqui, ó? X à quarta é o maior. A gente está ordenando esse polinômio aqui de cima, que não está ordenado. Então, eu peguei o x à quarta, coloquei na frente, porque ele é o expoente maior. Depois dele vem o 5x ao cubo, que é o expoente, né, decrescente. Depois do 4, vem o x à terceira. Depois a gente vai buscar o 7x ao quadrado, mas na frente do 7 tem o quê? Tem um sinal de menos. Aí você traz o sinal de menos, menos 7x ao quadrado. Depois vem o mais 6 à primeira, 6x à primeira, x... Não, mas não tem número aí não, professora. Quando não tem número, a gente diz que o expoente é o número 1. Isso já foi falado quando a gente tirou na aula passada o grau do monômio. E repete o mais 2, porque o mais 2 ele não tem a parte literal, não é verdade? Também a gente viu isso na aula passada. Então, quando um polinômio estiver ordenado e estiver faltando uma ou mais potências, dizemos que os coeficientes desse termo são zero e o polinômio é incompleto. Temos dois exemplos aqui, vamos prestar atenção, viu? X à quarta mais 5x mais 1 é um polinômio incompleto. O de baixo, a gente já completou ele com o termo zero. O termo que está faltando, a gente vai acrescentar o termo com o coeficiente zero na frente. Entenderam, pessoal? X à quarta mais 5x à primeira. Ora, está faltando o x à terceira e o x ao quadrado, que nós vamos completar no polinômio aqui de baixo. X à quarta na frente, continua, aí completa com mais 0x à terceira, mais 0x ao quadrado, mais 5x, mais 1, repete. O 5x já tinha, ele estava primeira, então não precisa completar com 0. Fica o próprio 5x a primeira. E o mais 1 também já estava, repete. Ok, gente? Aí o polinômio ficou completo, tá vendo? Nós temos x à quarta mais 0x ao cubo mais 0x ao quadrado, que estava faltando, no lado de cima não tinha. Aí vem mais 5x já tinha lá em cima, só foi repetir. E o mais 1 que já tinha também, só foi repetir. Ficando assim, ó, esse aqui de baixo, que é a forma geral do polinômio, completíssimo, né? Completo. Veja que o expoente tem 4, depois vem 3, depois vem 2, depois vem 1, e esse 1, a parte literal dele é x elevado a 0, por isso que não aparece, porque você sabe que x elevado a 0 é 1, e 1 vezes 1 é 1, então não se escreve a parte literal do 1. Bom, agora eu vou, dentro desse conteúdo, passar o exercício para vocês, certo? Treinarem essa aula que a gente viu hoje. Não é difícil, vocês viram. Se caso tiverem dúvida, repete o vídeo, revê o vídeo para pegar a explicação novamente.
Para o nosso exercício de hoje, nós vamos deixar esse aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O primeiro, você só vai marcar um X nas expressões algébricas que são polinômio com uma variável. Polinômio com uma variável. Uma variável quer dizer, gente, que só vai aparecer uma letra. Não vai aparecer duas, só uma letra, certo? O segundo, você vai determinar o grau de cada um dos polinômios. O grau de cada um dos polinômios. No terceiro, como se chama um polinômio de dois termos? Aí você vai dizer tal nome. E você vai também criar um exemplo. Você pode pegar aqui dentro do exercício mesmo e fazer o exemplo dessa letra A e da letra B aqui do terceiro quesito. O quarto quesito, identifique como monômio, binômio ou trinômio. Lembrando, monômio é aquele que só tem um termo, binômio é formado por dois monômios, dois termos, e o trinômio é formado por três monômios, no caso, então, aí, três termos. Ok, gente? Aí vai botar se é monômio, se é binômio ou se é trinômio do lado de cada letra aí. O quinto, escreva na forma geral os polinômios incompletos. Esses polinômios estão todos incompletos, faltando o termo. Certo, gente? Aí você vai fazer igual como a gente fez aí na última explicação do conteúdo. Você vai completar com os termos que está faltando com 0x elevado ao expoente que está faltando. Então, vamos fazer aqui esse letra A aqui, ó. 4x ao quadrado menos 1. Está faltando o expoente 1, não é? Então, vai ficar 4x ao quadrado mais 0x, depois repete o menos 1. Beleza, gente? Tranquilo? O assunto é muito fácil mesmo. Eu espero que vocês consigam responder todo o exercício. Então, até a próxima aula, gente. Beijo no coração.